Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de Física. Hoje nós vamos corrigir as atividades da aula passada. Alguns exemplos e depois algumas atividades de fixação. No primeiro exemplo, nós temos aqui, numa determinada cidade, a temperatura registrada ao meio-dia foi de 350 graus Kelvin. Determine essa temperatura em graus Celsius. É claro que é uma situação hipotética, né? Não se sabe se isso aqui de fato aconteceu, mas o que ele quer na verdade aqui, esse enunciado que é com a gente, é que a gente faça a conversão de graus Kelvin para graus Celsius. Eu coloquei o quadro resumo aqui embaixo para poder facilitar. 0 graus Celsius equivale a 273 graus Kelvin. E 100 graus Celsius equivale a 373 graus Kelvin. Bom, sempre que você tiver duas escalas para poder fazer a conversão de uma escala para outra, tem duas possibilidades. Ou você conhece a fórmula pronta, no caso da Kelvin e da Fahrenheit, existem fórmulas prontas. Eu particularmente não gosto da fórmula pronta, porque a fórmula pronta só serve para aquele caso, para aquela conversão. O que nós estamos fazendo aqui é um jeito que serve para qualquer escala, uma escala termométrica qualquer. Então, sempre que tiver que fazer a conversão de uma escala para outra, o método que eu vou utilizar é colocar dois eixos no sistema cartesiano, que vocês já conhecem, vocês estudaram em matemática, só que aqui ao invés de colocar eixo X, eu vou colocar graus Celsius. E aqui ao invés de colocar eixo Y, eu vou colocar graus Kelvin. Vai ser nosso eixo K. Bom, aqui eu sei que 0 de Celsius equivale a 273 de Kelvin. Então, eu vou marcar o primeiro ponto. O primeiro ponto que eu vou marcar é o ponto 0, 273. Lembrando que o primeiro corresponde à escala Celsius e o segundo corresponde à escala Kelvin. Como se fosse X e Y, o mesmo raciocínio. E o segundo ponto que eu vou marcar é 100, 373. 100, 373. Marcando esses pontos aqui, esses dois pontos, eu vou chamar aqui de ponto Q e aqui ponto H, na escala, você consegue achar a temperatura em qualquer momento. Como assim? Bom, vamos marcar esse ponto P. 0 é a origem. Então, no eixo C, eu acho 0. 273 positivo. Isso quer dizer que eu vou subir até o 273. Vamos supor que 273 está aqui. Então, esse ponto aqui é o meu ponto P. 0 de C, 273 de K. Vou marcar agora o ponto H, que vai ser 100 graus, 100 Celsius, 373 em Kelvin. Então, o ponto vai ser esse ponto aqui, Observe que é o ponto que projeta em C 100 graus e projeta em K 373 graus. Esse aqui é o nosso ponto H. Agora, por dois pontos passa uma reta. Então, nós podemos traçar uma reta passando por esses dois pontos. Note que qualquer ponto que eu encontrar aqui na reta vai fornecer a temperatura em Celsius e a sua respectiva temperatura em Kelvin. Qualquer ponto que eu pegar aqui, se eu pegar um ponto, aqui está 273, se eu pegar um ponto aqui, 300, por exemplo, esse ponto aqui, se ele é 300, quando você marca para cá e joga para cá, você vai ter a sua temperatura em Celsius, ou seja, 300 graus Kelvin equivale a quantos graus Celsius? É isso que a gente vai ver. Só que o que ele quer aqui nesse enunciado não são 300 graus, e sim 350, conforme está aqui em cima no enunciado. 350 graus Kelvin. Então, vou marcar um ponto aqui e dizer que esse aqui é o 350. Quando você projetar ele na reta,
fizer a projeção para baixo, esse aqui, esse x que eu encontrar aqui, é a minha respectiva temperatura em graus Celsius. Notem que nós podemos formar aqui triângulos retângulos. Ó. Olha só que legal. Dois triângulos retângulos que são semelhantes. Ó. Então, o que nós temos? Esse lado aqui do pequeno está para esse lado aqui do grande. Quem é o lado do pequeno? A distância daqui até aqui. Olha, mas essa distância é quem? É o x. E o lado do maior, que é essa distância daqui até aqui, equivale a 100. Então, eu posso dizer que x está para 100, assim como esse lado do pequeno, que é essa distância aqui, de 273 para 350, ver quanto que aumentou aqui, ó. É só fazer 350 menos 273, que vai dar 77. Então aqui, quando você faz 350 menos 273, dá 77. Esse lado aqui é 77 e esse lado aqui, ó. Que medida é essa? Essa medida aqui é de 273 até 373. 373 menos 273 dá 100. Pronto, com isso o resultado acaba ficando pronto direto. Ó. Se você multiplicar cruzado, você vai ficar 100 vezes x sem x, 100 vezes 77, 100 vezes 77. 100 está multiplicando, passa dividindo, vai ficar 100 vezes 77 dividido por 100. Cortou, deu 77. Ou seja, essa distância que você encontra aqui, na verdade, que foi próprio 77, já é o resultado. Mas nem sempre vai ser o resultado. Isso só vai funcionar na escala Kelvin. Em outras escalas, você vai ter que montar essa continha toda. Vai ter que fazer a regra de 3. Então, o modo que a gente está fazendo aqui, repito, é o modo que serve para qualquer escala. Tá? Agora, como você vai resolver essa regrinha de 3, como você vai desenvolver daqui para baixo, fica a seu critério. Eu poderia não ter multiplicado cruzado. Eu poderia ter feito só o seguinte, ó. 100 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. E aí, fazendo isso, eu teria que x é igual a 100 vezes 77 dividido por 100. E daria o resultado de 77 do mesmo jeito, conforme pode se observar. Então, esse x igual a 77 equivale a 77 graus Celsius. Essa é a resposta. Mas, como falei, isso daqui é uma situação hipotética. E agora, no segundo exemplo, vai reforçar aquela tese que eu falei com vocês de que não é interessante a gente gravar uma fórmula. Olha só o que acontece nesse exemplo 2. Ó. Um aluno pesquisador, em seu trabalho, desenvolveu um termômetro utilizando o ponto de fusão da água como sendo 20 graus A e o ponto de ebulição da água como sendo 200 graus A. Tal aluno mediu a temperatura de uma máquina em funcionamento e observou que essa temperatura era de 180 A. Determine essa temperatura em graus Celsius. Então, mais uma vez, a gente vai fazer aquele esquema. A gente vai colocar os eixos coordenados aqui. Então, aqui está o sistema de eixos coordenados. Um eixo a gente chama de graus Celsius e o outro eu vou chamar de graus A, de aluno, que o aluno criou. Bom, o ponto de fusão da água na escala Celsius é 0 graus. Então, o primeiro ponto que a gente marca é 0,20, isto é, 0 graus na escala Celsius equivale a 20 graus na escala A. Depois, o ponto de ebulição da água, ele marcou como 200 graus. Ora, o ponto de ebulição da água é em 100 graus Celsius. Então, 100 graus Celsius equivale a 200 graus A. Eu vou marcar esses dois pontos no plano cartesiano, no caso de eixos C e A. Então, o primeiro ponto é o 0,20, 0 de graus Celsius está aqui, sobe 20 unidades,
Marque isso aqui como sendo 20. Então, o primeiro ponto está aqui, é o ponto 0,20. Vou marcar agora esse ponto aqui, que é o nosso segundo ponto. 100 em C e 200 em A. Então, tem um ponto aqui que projetado no eixo C vai projetar em 100 e quando projetado no eixo A vai projetar em 200. Esse aqui é meu outro ponto. Por dois pontos passa uma única reta, então nós podemos traçar aqui uma reta passando por esses dois pontos. Bom, a temperatura que nós queremos fazer a conversão é de 180 graus A. Então nós vamos marcar aqui 180 como sendo mais ou menos por aqui. É indiferente onde você vai marcar. Escolhi por aqui porque está perto de 200. Eu quero achar a projeção dele aqui, Vou chamar essa projeção de X. Notem que mais uma vez cai naquele caso dos triângulos retângulos, Com esses pontos aqui eu faço um triângulo maior, que é esse triângulo que eu estou colocando em verde. E depois eu tenho um triângulo menor aqui, que é esse triângulo que eu estou marcando em azul. São dois triângulos retângulos semelhantes. Então essa medida de 20 até aqui, melhor, do 0 até o x, é a medida x. A medida do 0 até o 100, essa medida maior aqui, é uma medida de 100. Esse lado desse triângulo, do triângulo menor, que é o triângulo azul, vai de 20 até 180. 180 menos 20, 160. Esse triângulo maior, verde, esse lado, ele vai de 20 até 200. 200 menos 20, 180. Agora a gente faz a regra de 3. Esse lado dividido para esse maior, isto é, x dividido para 100, tem que ser igual a esse lado, que é 160, dividido para 180. Regrinha de 3, multiplicamos cruzado, produto dos meios igual ao produto dos extremos. X vezes 180 dá 180x, 100 vezes 160. Não vou fazer a continha, vou deixar indicada, 100 vezes 160. 180 está multiplicando, passamos para o outro lado, dividindo, vai ficar 100 vezes 160, dividido por 180. Já posso aqui cortar um zero para poder facilitar, Vai ficar 100 vezes 16 dividido por 18, mas notem que tanto 16 quanto 18 são pares, podemos dividir por 2, em cima e embaixo. Dividindo por 2 em cima e embaixo, nosso x vai ficar 100 vezes 16 por 2 dá 8 e 18 por 2 dá 9. Então a temperatura que nós temos aí vai ser 100 vezes 8 dividido por 9. Como não dá para simplificar mais, a gente faz a continha. A gente vai achar a temperatura aproximada. X vai ser 100 vezes 8 é 800. Pega 800 e divide para 9. Fazendo essa continha, aí tem que armar a continha, não tem jeito. Armei a continha em verde para não misturar com as outras. 8 para dividir para 9 não dá porque é menor, então eu vou utilizar o 80. 8 vezes 9 é 72. 72 para chegar a 80 dá 8. Desce outro zero, 80. Vai dar 8 de novo. 8 vezes 9 é 72. 72 para chegar a 80, 8. Não tem mais nada para descer. Se eu quiser continuar a conta, eu coloco vírgula aqui e zero aqui. Vai dar 8 de novo. E aí você vai ficar repetindo esse resultado infinitamente. Então, esse valor aí dessa divisão é aproximadamente 88,8 graus Celsius. Então, a máquina está trabalhando a uma temperatura aproximada de 88,8 graus Celsius. E aí, para responder essa questão 3, vamos recorrer de novo àquela consulta para a gente montar o sistema de eixos. Nós queremos converter 300 graus Kelvin para a escala Fahrenheit. Então agora não tem nada a ver com Celsius. Vai passar de Kelvin para Fahrenheit.
nós vamos fazer o mesmo procedimento de colocar os eixos cartesianos. Os eixos do plano cartesiano está aqui. Um eixo você chama de Kelvin e o outro você chama de Fahrenheit. Então, nós vamos considerar agora somente esse pedaço aqui, ó. Porque nós não vamos utilizar a escala Celsius agora, apenas de Kelvin para Fahrenheit. Notem o seguinte, que na escala Kelvin, quando você tem 273 graus Kelvin, eu vou marcar esse ponto aqui, ó, 273, na escala Fahrenheit vai ser 32. O outro ponto é 373 na escala Kelvin, equivale a 212. Então, marcando esses pontos, ó, Kelvin 273, na Fahrenheit vai ser 32. Então, é esse pontinho aqui, ó. É o ponto que quando projeta em K dá 273 e quando projeta em F dá 32. Agora, esse outro ponto aqui é 373 em Kelvin, 373 e 212 em Fahrenheit. 212 em Fahrenheit. Então, é esse ponto que eu vou marcar aqui, ó, que quando você projeta em K dá 373 e quando projeta em F dá 212. Mesmo procedimento, por dois pontos passa uma reta. Então, notem que aqui a gente pode construir aqueles triângulos semelhantes, ó. Basta você prolongar esse segmento aqui. Olha só, temos aqui um triângulo grande, verde. Qualquer ponto que esteja aqui sobre essa reta é um ponto de conversão de uma escala para outra. Eu quero saber o seguinte, 300 graus Kelvin equivale a quantos graus Fahrenheit? Se 273 está aqui e 373 está aqui, é claro que 300 graus está aqui no meio. Se fosse mais de 373, eu ia colocar depois. Então, vamos supor que esteja por aqui, ó. Aqui, vamos supor que seja o nosso 300. Então, quando você... Esse ponto aqui na reta. Então, quando você rebater esse ponto no eixo F, ele vai dar um valor que eu não sei qual é. Chamar de F minúsculo. Esse valor já é a conversão para a escala Fahrenheit. Notem que a gente faz o mesmo esquema, ó. Daqui até aqui vai me dar um valor, tá? Que medida é essa? De 273 para 300, isso vai me dar 27. Então, esse pedacinho aqui é 27. E de 273 a 373, que é esse pedaço todo, eu tenho 100. Vamos avaliar agora esse pedaço aqui, ó. De 32 até F, eu não sei quanto tem. Mas eu sei que vai ser F, que é esse valor, menos esse. Então, aqui vai ser F menos 32. Porque dependendo do valor de F, qualquer que seja ele, quando eu tirar 32, eu vou ter essa distância aqui, que é F menos 32. E essa distância toda aqui, ó, vai ser 212 menos 32. 212 menos 32 vai dar 180. Agora a gente consegue montar a nossa proporção, ó. Esse lado do triângulo pequeno dividido por esse lado do triângulo grande. Quem é o pequeno e quem é o grande? O pequeno é esse aqui que está em azul, ó. Eu fugi um pouco a linha para poder observar bem aí, ó. O pequeno é o azul e o grande é o verde, ó. 27 dividido para 100 tem que ser igual a F menos 32 dividido por 180. Regrinha de 3 que vocês estão cansados de fazer. Vou pegar o 100 e vou multiplicar por F menos 32. Tem que ter cuidado, que esse 100 ele não multiplica apenas o F. Ele multiplica isso tudo aqui, ó, o F e o menos 32. Então vai ficar 100 que multiplica F menos 32 igual a 27 vezes 180. Se você quiser, você pode até usar a distributividade aqui, ó. Vai ficar 100F
Por que se quiser? Porque você também pode passar o 100 dividindo. Se você passa o 100 dividindo, você também chega no resultado. 100F menos 100 vezes 32, que dá 3.200. E aqui eu esqueci de botar o F. Pronto, já coloquei. Igual a 27 vezes 180. Aí faz essa continha 27 vezes 180 e coloca o resultado aqui. Agora 3.200 está com sinal de mais, passa para lá subtraindo, então vai ficar 100F igual a 4.860 menos, vem para lá mais, tá do lado esquerdo, passou para o lado direito. R$ 4.860 mais 3.200, faz essa soma. E agora do 100 que está multiplicando, a gente passa para o outro lado dividindo, encontra o valor de F, que é 8.060 dividido por 100. Divisão por 100, só você pegar o número e andar com a vírgula duas casas. Uma, duas, vai ficar 80,6 graus aproximadamente. Então, na escala Fahrenheit, 300 graus Kelvin equivale a aproximadamente 80,6 graus Fahrenheit. Tá? Então, a nossa resposta está aqui. Aproximadamente 80,6 graus. No caso aqui, eu não aproximei valor nenhum. Eu não preciso nem colocar aproximadamente. Posso colocar a resposta direto, que embora seja o número decimal, eu não aproximei. Eu usei todas as casas decimais. Então, a resposta vai ser igual a 80,6 graus F, que é Fahrenheit.